Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, um novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já desce o joinha aqui no início, tá bom? Pra me ajudar com o engajamento do canal. Não se esqueça de hypar o vídeo e de se inscrever aqui também. E para você que deseja fazer a sua sinastria, seu mapa astral, sua eletiva Revolução Solar comigo, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo e garantir o seu preço um pouco mais acessível por enquanto. Já que hoje estaremos analisando todos os trânsitos, as descrições e os sentimentos que este novo eclipse solar em Virgem nos proporcionará, que acontecerá no dia 21 de setembro, aproximadamente perto das 5 horas da tarde, e a gente já agradece que é um domingo, né? Então a gente vai poder sentir esse eclipse com um pouco mais de tempo, de reflexão, tomando cuidado também com as conclusões que a gente acaba tirando dele, que é muito importante. Eu particularmente não aconselho a tomarem decisões muito específicas, muito importantes em épocas de eclipse. Normalmente é um momento do ano onde a gente realmente tem insights poderosos para nossa vida, mas eu não aconselho particularmente a tomar decisões dentro desse fluxo de sentimentos, de emoções que podem estar reverberando perto deste eclipse ou após esse eclipse. Deixa dar uma afastadinha uns 15 dias depois do eclipse para vocês realmente terem certeza, ok, do que vocês querem para as vidas de vocês. Então, esta é a primeira dica que eu gostaria de entregar a vocês. A segunda dica é algo que eu já falei em vídeos anteriores aqui no canal, que quando eu faço um vídeo de eclipses para vocês, eu sempre menciono que a nossa vida não muda em 24 horas, tá bom, gente? Então, quando um eclipse acontece, a energia daquele eclipse vai continuar atingindo a nossa vida de alguma forma dentro de um prazo de 30 dias, tá? Então é quando essa energia do eclipse começa a dissipar após um mês que aquilo aconteceu e que a gente finalmente começa a ter certas conclusões sobre as reflexões que aconteceram no eclipse. A terceira dica é que mesmo quando eu explico isso para vocês, eu acredito que algumas pessoas, na verdade, devem pular certas partes dos vídeos e não acabam absorvendo essas dicas que eu menciono de forma meio fragmentada ao longo da gravação. Mas a terceira dica é que tudo o que se trata de astrologia, seja eclipse, lua cheia, lua nova, seja o que for, que está sendo tratado como algo especial na astrologia, normalmente são coisas ordinárias, pessoal. Então, é isso que eu gostaria que vocês também trouxessem para a mente de vocês, de que a astrologia se passa no ordinário e não no extraordinário. Tem certos pontos específicos que, dependendo do seu mapa natal e como que você recebe esses aspectos, acabam sim acontecendo coisas extremamente extraordinárias na nossa vida. Mas o meu ponto é que muitas pessoas vão comentar e comentam nos vídeos, é natural, que nada muda na minha vida, que tudo tá a mesma coisa, as mesmas situações, as mesmas reflexões. Será realmente? Será se não tem algo te incomodando e você não tá prestando atenção? Será se não tem pensamentos seus que andam mudando, opiniões suas que andam mudando e, consequentemente, aquela pequena opinião sua que acabou mudando, ela vai ser responsável por um efeito borboleta que pode a longo prazo mudar completamente a tua vida e você não tá nem prestando atenção. Este é o meu ponto. E daí vai ser muito específico da casa onde você está recebendo aquele eclipse, aquela lua cheia, algum movimento planetário importante. Então, quando a gente pensa, né, na simbologia virginiana, que a gente vai falar muito aqui durante esse vídeo, mas eu não sou uma pessoa organizada, não tem nada a ver com a minha vida isso daí. Ok, mas isso vai depender do contexto onde você tem aquela energia virginiana. Eu vou dar um exemplo, né, gente? Eu sou virginiana, eu não me considero nem um pouco organizada. Quem já namorou comigo sabe muito bem. Só que eu tenho virgem na casa 10. Então, eu sou organizada referente à minha carreira. Eu sou perfeccionista referente à minha carreira. E não necessariamente as coisas do dia a dia, a limpeza da casa. Isso é mais voltado para uma pessoa que tem um virgem na 6, certo? A quarta dica, eu acho que estamos na quarta dica,
é que nós estamos passando agora por um eclipse solar. Então, eu quero que vocês tenham em mente, ao longo do vídeo inteiro, que os eclipses solares, primeiro, eles marcam inícios na nossa vida, porque é uma lua nova, então é o Sol e a Lua conjuntos, próximos do nó do sul, neste caso. Então, todas as previsões que eu estiver passando para vocês, no geral, quando nós estivermos lendo os aspectos, e também quando estivermos falando sobre as previsões para cada ascendente especificamente, eu quero que vocês tenham isso em mente. Tudo que ela tá falando é como se fosse recomeços, referente a esses temas que ela tá citando. E também tem uma outra situação referente aos eclipses solares, que é um comportamento mais conservador, que nós normalmente acabamos tendendo dentro de eclipses solares. Então vocês vão perceber que quando eu estiver falando as previsões novamente para cada ascendente, essas previsões elas são muito tradicionalistas, não é nada muito fora do esquadro, fora do comum, ainda mais porque estamos tratando de Virgem, que é um signo extremamente ordinário. Então, eu quero que vocês tenham essa reflexão de que esses acontecimentos que vão acontecer na vida de vocês são rotineiros, são perspectivas, pensamentos, e tudo isso vai, como eu disse anteriormente, acarretar em algo grande no futuro para vocês, um grande momento de maturidade. E agora, pessoal, vamos analisar os aspectos astrológicos deste eclipse e entender como nós vamos ser afetados e qual que é a simbologia que eu gostaria de trazer para vocês referente à análise que eu separei, ok? Primeiramente, a gente começa analisando aqui o Sol e a Lua e o nó do sul, que estão sendo protagonistas deste eclipse. Então, como eu falei, os eclipses solares são essa energia da Lua em conjunção com o Sol e algum nodo lunar envolvido, seja o nó do norte ou o nó do sul. Então, vocês podem perceber que a Lua e o Sol estarão conjuntos no grau 29, no momento deste eclipse. Então, é um eclipse somado a um grau anarético na astrologia, que é o grau 29. Então, é um grau de fechamento, né? É como se fosse possível aqui a gente abrir uma porta para um novo caminho, eclipse solar, de algo que já se encerrou. Então, grau anarético. Então, esse grau anarético no signo de Virgem fala de uma certa coragem que a gente precisa ter, de uma certa urgência que a gente precisa ter, referente a cortar excessos, simplificar, priorizar o que não se sustenta no dia a dia. Enquanto um eclipse solar vem falar que a gente precisa se reinventar, a gente precisa tomar novas decisões na nossa vida, a gente precisa ter certos insights sobre um novo olhar daquele contexto, da casa onde nós temos Virgem, como eu acabei de explicar nas dicas na introdução deste vídeo. Então vocês entendem que é um paradoxo, é uma energia kármica, nó do sul, grau anarético, fechamento no grau 29. A gente ainda tem a oposição de Saturno que tem nesse gráfico que a gente vai se aprofundar mais pra frente. Mas ao mesmo tempo, é um eclipse solar. Então a reflexão que veio pra mim quando eu tava montando esses aspectos e o roteiro que eu ia trazer pra vocês era será se não tem algo que nós, durante essas últimas semanas que antecederam este eclipse, não descartamos nada na nossa vida. Às vezes é um hábito, uma relação, uma amizade, uma oportunidade que não possa ser reciclado agora. Eu senti de trazer esse questionamento a respeito desse eclipse. E daí a gente tem também essa simbologia do recomeço que esse eclipse traz por ser um eclipse solar, da mesma forma que a gente tem esse aperfeiçoamento virginiano. Então, será se ao invés de você se reinventar na sua vida, não tem algo que você não tá dando atenção, que você tá deixando de lado, mas que você poderia enxergar com outros olhos? E daí é muito sobre a gente alinhar as expectativas que a gente tem sobre os outros. Será se eu não estou sendo muito exigente, querendo terminar essa relação? Querendo jogar essa oportunidade pro ar, sem nem tentar, sabe? Mas outra situação que a gente também pode analisar dentro deste céu, referente ainda à energia virginiana, é a regência deste eclipse,
que aqui é um Mercúrio no signo de Libra. Olha que lindo isso, né? Então, o que vem pra mim é que enquanto o Virgem tem essa simbologia, esse estereótipo, digamos assim, que pede maior objetividade, esses cortes práticos daquilo que é funcional, o Mercúrio em Libra, ele vem apontar que a gente precisa se envolver com os outros, ter diálogos importantes nos nossos relacionamentos, fala muito sobre acordos, trocas, reconciliações, que a gente precisa ter com as nossas parcerias, com as pessoas que envolvem a nossa vida, referente a essas decisões e conclusões que a gente vai querer tirar desse eclipse. Então é como se esse eclipse trouxesse essa simbologia de recomeços e reciclagens na nossa vida, da mesma maneira que eu preciso entender como que isso está impactando os outros também. Eu vou tomar essa decisão referente à minha vida, como que isso vai impactar o meu relacionamento, como que isso vai impactar a minha família, as pessoas que convivem comigo na mesma casa. Então, é como se esse discernimento virginiano recebesse essa lente relacional do signo de Libra. Então não basta eu tomar decisões sobre aquilo que é certo somente para mim. Eu preciso tomar decisões que também geram harmonia e acordos e reconciliações com os outros e trazer esse entendimento do equilíbrio na minha vida. As previsões que eu acabei separando para cada ascendente pegam bastante nessa simbologia de que eu não estou tomando decisões individualistas. É isso que eu quis dizer, na verdade. Então, tudo que eu separei como previsões para vocês mexem muito nessa simbologia de entendo que é importante para mim, mas eu também preciso fazer esse consenso, esses acordos com as outras pessoas. Eu entendo que o equilíbrio aqui é a chave finalmente, para o entendimento de certos passos. E como eu acabei de tentar explicar um pouco, esse eclipse naturalmente já é meio paradoxal, né, por conta do grau 29, dos nodos lunares que já são pontos kármicos na astrologia. É um eclipse solar, então é como se nós estivéssemos desapegando de certas situações da nossa vida, grau anarético, tomando decisões rápidas e cortes certeiros na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente quer reciclar aqueles temas, a gente quer simplesmente aperfeiçoar aquilo que a gente estava pensando em descartar. E daí a gente também compõe esse paradoxo com a oposição de Saturno acontecendo aqui dentro desse gráfico. Não só de Saturno, mas de Netuno também. Eu vou falar das simbologias ao longo dessa descrição, mas primeiramente falando sobre esse Saturno aqui, ele fala muito, ele contribui para esse paradoxo que está acontecendo nesse eclipse, como se o Saturno ele nos obrigasse a encarar de uma certa forma as consequências do passado. Então, é esse Saturno em Peixes, um Saturno que antes já estava transitando por este signo. E novamente reforça essa questão de construir novos fundamentos em terrenos que a gente já estava mexendo no passado e não necessariamente recomeçar a vida como um todo. Todo recomeço exige essa responsabilidade espiritual. Então, esse Saturno em Peixes. Então, a responsabilidade, Saturno espiritual, Peixes. E não somente a prática e a funcionalidade, ou posição de Virgem. Vocês estão conseguindo entender as simbologias? O Saturno em Peixes vem lembrar, então, que o tempo não é somente cronológico, ele também é espiritual. Se tem uma questão de consequências de tomadas de decisões do nosso passado, que agora neste eclipse retornam como karmas, como pendências que nós precisamos finalmente, Mercúrio em Libra, realizar esses acordos finalmente, colher essas consequências daquilo que reverberou em decisões passadas e finalmente conseguir fazer acordos com o coletivo que não machuquem as outras pessoas. Porque os nodos lunares anteriores estavam passando por Libra e por Áries, né, que é a oposição. Então o nodo norte estava em Áries, eu sinto muito esse cheirinho, sabe, que dentro dos eclipses anteriores nós tomamos decisões muito individualistas.
E agora este eclipse, ele resgata muito desses temas kármicos do passado, dessas decisões que a gente muitas vezes tomou no fluxo da emoção sem pensar, principalmente decisões que foram tomadas em eclipses, tá bom? E agora a gente finalmente recebe aqui esse encontro de contas. Vocês conseguem compreender? Quem é de contabilidade sabe o que eu tô falando. O encontro de contas seria como se fosse uma pendência que a gente tem com alguém, tá bom, pessoal? Pra quem não sabe, não entende essa figura de linguagem, eu acredito, né? Um tipo de expressão. Eu aprendi isso quando eu trabalhava em contabilidade, né, gente? Mas enfim, vamos lá. Aqui eu tomei uma decisão no passado que acabou interferindo na vida da outra pessoa, nos sentimentos da outra pessoa. E daí agora eu tenho esse encontro de contas. Agora a outra pessoa volta pra minha vida, outra pessoa, uma relação antiga, uma amizade antiga, um trabalho antigo, sabe? Uma oportunidade que você deixou escapar ou algo nesse sentido. Volta agora do passado e a gente tem aqui a mesma situação acontecendo com você, sabe? Como se fosse esse encontro de contas cósmico. E isso pode acontecer não necessariamente com pessoas do passado, tá? Tipo assim, a pessoa voltar e daí fazer a mesma coisa com você. Não necessariamente. Às vezes você agora está passando pela mesma situação que você deixou alguém lá no passado. E daí agora você tá na pele daquela pessoa, sentindo como é que é. E daí se gera esse amadurecimento, sinto muito esse cheirinho aqui dentro desse eclipse. E Netuno em Áries, aqui dentro dessa jogada, simboliza muito essa energia dos eclipses anteriores que eu mencionei, que foi em Áries. Então é como se o Netuno em Áries idealizasse ainda essas tomadas de decisões que a gente teve no passado, meio que idealizando as consequências desse passado, enquanto Saturno vem falar aqui da responsabilidade com as consequências que esse passado te gerou. Tão linda essa simbologia, eu achei muito complementar tudo isso. Dentro desse céu do eclipse, nós também temos outros pontos que eu quero mencionar com vocês. Dentro da analogia que eu separei para as previsões para cada ascendente, eu acho muito importante eu citar mais ou menos esse sentimento que pode acontecer no dia do eclipse, para vocês conseguirem também fazer as próprias correlações. Esse, na verdade, é um dos principais motivos de eu ter criado esse canal, talvez. Eu quero que vocês comecem a criar esse raciocínio crítico em relação à astrologia. Porque vocês perceberam que eu estou fazendo analogias, eu estou criando uma construção de pensamento dentro de vocês. Porque somente vocês entendem e conseguem compreender os próprios contextos astrológicos e de vida para conseguir conciliar aqui com a simbologia astrológica. Porque quando a gente vai fazer uma previsão para alguém ou algo nesse sentido, a gente sempre tem que entender qual que é o contexto do nosso consulente. Então, como eu não sei o contexto de vida de vocês, eu gosto de fazer os meus vídeos exatamente dessa forma. Então, ensinando vocês a terem esse raciocínio crítico, a conseguirem construir essa linha de pensamento, para que vocês consigam compreender, nossa, no meu contexto, isso aqui se reverbera dessa forma. Então, vamos lá para esse aspecto também que eu quero mencionar aqui, para vocês conseguirem trazer essa analogia lá nas previsões. A gente começa vendo que teremos também um Marte em Libra no grau anarético também no dia desse eclipse. E este Marte está realizando uma oposição com Quirón em Áries. E ambos aqui quadrando Plutão, né? Aqui tá bem fraquinho dentro do meu gráfico, porque vocês percebem que eles não estão nos graus corretos, mas estão em graus muito próximos ainda. Então essa energia vai ficar bem presente ainda no eclipse. E o que seria isso aqui, gente? Marte em Libra, a forma como as minhas ações impactam os outros. Oposição com Quirón versus os meus desejos que estão reprimidos. Então, aquilo que eu gostaria de fazer com a minha vida, aquilo que eu desejo, a forma como eu me expresso muitas vezes, que eu não consigo atender porque eu quero aqui ter ainda essa harmonia com o coletivo Marte em Libra. Quadratura, ambos em quadratura com Plutão. Você precisa transformar a forma como você se posiciona em sociedade.
né? Plutão em Aquário. Por que necessariamente você precisa optar por um ou por outro? Por que você não consegue finalmente aprender a se posicionar e ter os dois? Aprender a validar os seus desejos e as suas necessidades, que irão em Áries, da mesma forma que você também consegue sim se posicionar de uma forma diplomática para que os outros entendam os seus desejos e as suas vontades, Marte em Libra. Então essa quadratura com Plutão vem fazer essa transformação libriana, que é onde está o nosso regente do eclipse também, Mercúrio em Libra. Então, muito linda essa simbologia. Espero que vocês tenham gostado desses aspectos que eu separei. E agora vamos para as previsões para cada ascendente. Para quem tem o ascendente em Áries, a gente vai ter aqui um eclipse acontecendo na casa 6, o regente transitando pela casa 7. Então, eu já falei em outros vídeos que vocês estão passando por questões de somatização dentro da rotina de vocês. Já falei que é um ótimo momento para cortar hábitos nocivos, para rever a rotina de vocês. Tem situações referente à sua rotina que ou estão mudando ou estão te esgotando e você precisa tomar decisões referente a isso, tá bom? Então agora é um bom momento para você finalmente colocar a cabecinha em ordem e finalmente fazer alguma coisa referente a essas angústias que estão acontecendo. E por isso, o seu relacionamento também está sendo afetado. Então é como se agora você estivesse tendo a oportunidade de recomeçar um relacionamento, um casamento, uma convivência com alguém na sua casa, depois de alinhar certas responsabilidades dentro do lar. Então você está estabelecendo novas regras de convivência, talvez com seu cônjuge, ou o seu cônjuge esteja querendo estabelecer essas novas regras de convivência. E daí aqui a gente também começa esse processo de transformação referente a certas exigências ou críticas que você mesmo pode emanar aí, tanto para as outras pessoas quanto para si mesmo, referente às responsabilidades diárias. E esse grau anarético do eclipse, então o grau 29 acontecendo aqui nesse dia, é como se fosse um último alerta para você rever certos hábitos que você possui, olhar mais para sua saúde com mais empatia, com mais compaixão com o seu próprio corpo e com os seus próprios limites, sabe? Podemos estar nos reconciliando com pessoas importantes da nossa vida após a gente identificar certas falhas de comunicação e agora a gente finalmente senta para conseguir realizar esses acordos, certo? Também se tem uma possibilidade de você acabar mudando a sua rotina em prol da convivência com alguém. Às vezes os horários de vocês, sabe, vão por algum motivo sofrer essa mudança. Então, de ter certas prioridades e responsabilidades com funções no seu dia a dia que acabam precisando ser redefinidas por conta do cônjuge. Se tem uma escolha consciente também, para você se abrir para certos diálogos importantes referente a essa convivência com as pessoas, sabe? De você acabar, por exemplo, começando a comunicar que está sobrecarregado ou sobrecarregada, que tem certas responsabilidades que você gostaria de uma certa cooperação da outra pessoa, para você não se sentir sozinho, não se sentir sobrecarregado referente às responsabilidades familiares, tá bom? Se tem uma transformação, consequentemente, na forma como você se relaciona com outra pessoa. Então você começa finalmente a ter maior cuidado na hora de se posicionar. A gente falou bastante sobre isso lá nos trânsitos deste eclipse. Eu sinto muito também que essa oposição com Saturno e Netuno fala de você estar um pouco introspectivo por conta... É um momento introspectivo para você por conta dessas somatizações, talvez. Se tem uma questão interna aí que tá fazendo com que este mês seja um pouco mais calmo para você, você não quer se envolver tanto com as pessoas, digamos assim, e a busca pela tua própria espiritualidade pode te ajudar muito nesse sentido, sabe? Então, de você buscar fazer pequenas práticas que conseguem ali nutrir a sua alma, tá bom? E essas transformações de relacionamento, elas podem curar uma ferida que você pode estar sentindo de não estar conseguindo ser visto dentro das suas relações no geral, sabe? Que é esse Quirón ali transitando no teu ascendente.
Então é como se você sentisse que você está ali se doando, se doando, se doando de uma certa forma, que às vezes o cônjuge não consegue ter aquela perspectiva. Às vezes porque vocês têm linguagens diferentes e às vezes para outra pessoa aquilo que você executa não é tão importante para ela. Então você precisa aprender a se comunicar nesse sentido, sabe? Olha, eu acabo mostrando o meu amor pra você dessas formas aqui. Eu percebo que você não reconhece, eu percebo que se tem certas situações que eu gostaria que você me reconhecesse, né, como seu parceiro que você escolheu pra sua vida. Então é muito sobre você alinhar também essas expectativas com a pessoa que você ama. Para quem tem o ascendente em touro, a gente vai ter o eclipse na casa 5, o regente na casa 6 em Libra. Então você tem um grande recomeço aqui referente às tuas responsabilidades, às vezes com seus filhos, caso você tenha. Então, às vezes é você com um olhar diferente para a educação que você está disponibilizando para eles. Tem algo ali que você está querendo transformar na relação com seu filho. Às vezes você está começando a dar mais responsabilidade para os seus filhos diariamente também. E daí é algo que traz essa transformação na relação de vocês dois, certo? Caso você não tenha filhos, é muito sobre você com o seu próprio eu criativo. Então, às vezes, você se envolvendo em algum projeto, querendo começar algo importante na sua vida. Então, querendo investir, talvez, em algum talento que você possa possuir, tá bom? Se tem uma questão ali de eu quero ser mais feliz. Então, como que eu posso adotar essas práticas no meu dia a dia? Casa 6, Mercúrio em Libra na casa 6. Como que eu posso trazer esse prazer e essa felicidade da casa 5 para minha rotina na prática, sabe? Eu quero começar a ter essas transformações também, me sentindo viva finalmente, diariamente, sem necessariamente só ter momentos específicos de felicidade, sabe? Às vezes é uma nova rotina que você está estabelecendo para você após você perceber certos exageros de vícios ou de prazeres que você tava ali todo dia comendo uma caixa de chocolate. Eu tô fazendo uma autoanálise pra mim mesma. E daí você começa a perceber que, tô perdendo no controle desse carro aqui, preciso pisar no freio e novamente aqui reestruturar minha rotina. Às vezes é você dando espaço para algum amor novo dentro da sua vida e, consequentemente, é um recomeço referente ao teu olhar para a vida amorosa de uma forma mais madura por conta dos aspectos se formando no céu. Se tem um cheirinho de uma despedida de amizades tóxicas que você possa ter na sua vida, ou às vezes é a forma como você olhava para aquela pessoa. Às vezes você estava idealizando tanto aquela pessoa e daí você tem essa quebra de paradigmas agora referente a certas expectativas que você tem com os seus amigos, as pessoas que convivem com você. E você tá num momento onde você tá querendo colocar a sua atenção para certos projetos pessoais, certas vontades próprias. E tem certas demandas com outras pessoas, com grupos muitas vezes, que você precisa ali, é uma responsabilidade sua com aquelas pessoas, mas você não quer arcar, sabe? E daí você tem esse conflito agora na sua vida. Talvez até algum tipo de discussão com as responsabilidades no trabalho e a falta de reconhecimento. Para quem tem ascendente em Gêmeos, nós teremos um eclipse na casa 4 e um regente na casa 5 em Libra. Então, eu vejo muito vocês querendo mudar a casa de vocês, mudar a rotina doméstica de vocês. Muitas vezes querendo trazer certos prazeres para o seu dia a dia, sabe? Às vezes comprar aquela air fryer que vai facilitar o meu dia a dia. Eu vejo muito disso aqui, decoração da casa, sabe? De você querer trazer beleza para o seu lar. Às vezes até começar a morar junto com uma pessoa que você gosta. Também tem muito essa simbologia aqui dentro do horóscopo de vocês. Talvez seja até uma reconciliação com pessoas da família. E daí você começa aqui a desenvolver essa harmonia referente a esses relacionamentos que antigamente estavam desgastados.
A casa 4 também representa muito esses padrões herdados da família. Talvez você esteja agora no momento, esse grau kármico anarético desse eclipse, observando que essas expressões que você herdou da família, esses padrões comportamentais que você herdou da sua família, acabam bloqueando ali certas expressões pessoais referente à vida afetiva, que esses comportamentos acabam implicando em resultados não muito felizes na nossa vida afetiva. E daí a gente toma aqui essa consciência e quer mudar e quer se transformar, sabe? E reconstruir a sua própria identidade referente aos seus relacionamentos íntimos. Se você for mãe ou for pai, se tem esses recomeços referente à maternidade ou à paternidade também. Então, de você acabar construindo uma relação mais intimista, como eu acabei de falar, referente aos relacionamentos, com os filhos dentro de casa. E daí vocês mudam aqui a forma como vocês se relacionam entre si dentro de casa. Eu já venho falando alguns outros vídeos também que eu vejo uma grande possibilidade das pessoas que têm ascendente em Gêmeos de estarem se mudando, né? Já faz um tempo. E se casa muito com o que eu acabei de falar aqui referente às decorações do lar, né? Talvez você esteja se mudando e agora você chega num lugar mais bonito, olha isso, né? Ou às vezes chega num lugar e agora você quer decorar tudo do seu jeitinho para você se sentir mais confortável. Também se tem muito essa simbologia. As suas amizades também podem estar discutindo com vocês ou trazendo certas reflexões para vocês referente à forma como você se relaciona, tanto com elas quanto com seus romances particulares. Ou são amizades que estão dando pitaco nas suas decisões profissionais, isso pode estar te gerando esse conflito entre o que as outras pessoas acham que é melhor para mim e o que eu acho que é melhor para mim, sabe? Tem uma questão aqui a respeito disso. Às vezes, é você dentro de projetos coletivos com seus amigos, com pessoas que fazem parte da sua vida, que acabam te gerando certos atritos com essas pessoas também. Porque você tá com certas vontades, certas ideias próprias que às vezes o grupo no geral não concorda, ou você tem uma questão ali de divergências de opiniões no geral que acaba trazendo aqui esse conflito entre aquilo que eu acredito que é certo e a necessidade ainda de se manter aquele vínculo na tua vida, às vezes de uma amizade, de um romance, de uma responsabilidade em conjunto, você não quer jogar isso pro ar, mas você também não quer deixar ali de defender os seus próprios ideais, sabe? E daí você precisa aprender a remediar essa situação aqui. Para quem tem ascendente em Câncer, nós teremos o eclipse na casa 3 de vocês, em Virgem, e o regente transitando na casa 4. Se tem uma questão, eu já ando falando isso em alguns outros vídeos, referente aos seus diálogos, à sua forma de se expressar, ao seu criticismo em relação aos outros. Então, esse Virgem na 3 representa muito tudo isso. E os eclipses acontecendo aqui é como se você estivesse percebendo que as outras pessoas julgam muito a tua forma de se posicionar, de falar, os seus ideais, as coisas que você acredita. Se tem aqui esses paradigmas que você precisa aprender a conciliar com as outras pessoas, a fazer esses acordos com as outras pessoas. E eu sinto muito que esse eclipse vai pegar bastante nisso dentro de casa. Então, às vezes, é a família ali não gostando da forma como você se posiciona dentro de casa. Às vezes, por exemplo, você não tá lavando uma louça dentro de casa e isso incomoda outros familiares, sabe? Coisas nesse sentido mesmo. Se tem algo aqui que vai ser cobrado, alguma responsabilidade referente à forma como você acaba agindo nas rotinas diárias, que é também essa representatividade de casa 3, casa 4, certo? Eu vejo muito também, por conta de outros aspectos, algo relacionado aos seus compromissos contratuais, principalmente ligados a imóveis. Então, às vezes, você está comprando uma casa e você precisa mexer ali nessas questões de colocar a casa no meu nome, pegar essas responsabilidades, as parcelas, né, de pagamentos, enfim, coisas nesse sentido estão acontecendo na sua vida, como se fosse esse último alerta desse eclipse de, olha, você precisa finalmente
correr atrás dos seus direitos, fazer os processos administrativos da forma correta, para que você não tenha essas implicações. Pois lá nos aspectos, quando a gente estava falando sobre os aspectos do eclipse, eu falei por diversas vezes que este é um eclipse que está puxando esse encontro de contas. Então, talvez essas questões contratuais sejam de negligências do passado que você deixou pendente. Vamos fazer aqui no boca a boca, e agora você está tendo que correr atrás desse seu direito, né? Dessa formalização de algo. Justamente porque na época você não deu tanto valor e agora você tá precisando correr atrás. E agora você está precisando dessa formalização e não tem. É um pouquinho sobre isso, sabe? Pode ser você querendo também começar novos estudos, às vezes planejar uma viagem. E esses momentos decisivos de provas e concursos, vocês conseguem compreender que tudo isso que eu acabei de citar tem esses envolvimentos contratuais. Então, se tem ali uma responsabilidade que a gente está comprando algo, assinando algo, né? Quando a gente vai fazer um curso, a gente precisa assinar aquele documento, né? Se registrar naquela instituição escolar. Então, vejo muito esse momento de vida para vocês. Eu já citei aqui essas possíveis discussões em casa sobre essas responsabilidades diárias, né? Então, eu vejo muito isso acontecer com os irmãos. Se tem algo que talvez acabe pendendo mais pro lado dos irmãos por conta disso, se você não tem irmãos, pode ser alguma pessoa que começa a conviver com você dentro de casa ou está saindo da sua casa, sabe? Porque Mercúrio aqui tá transitando pela casa 4 de vocês. Então, o Mercúrio aqui fala desses movimentos dentro do lar. Algo está acontecendo que está movimentando a tua vida íntima e familiar, tá bom? Para quem tem um ascendente em Leão, a gente vai ter um eclipse na casa 2 de vocês, o regente Mercúrio em Libra na casa 3. Então, eu vejo muito vocês encerrando certas formas antigas de lidar com o dinheiro, com os bens materiais, com seus recursos no geral, sabe? É como se agora vocês estivessem iniciando uma nova fase financeira na vida de vocês. Vocês querem chegar nesse resultado, vocês vão seguir por esse plano estratégico. Então, se tem aqui essa casa 3, a mente, arquitetando um plano para melhorar a vida financeira. Vejo muito essa possibilidade, até mesmo essas oportunidades chegando na mão de vocês, sabe? Então, de algum parceiro profissional do seu passado, ou de alguma agência de RH, alguma coisa nesse sentido, entrar em contato com vocês, casa 3, né? Por uma oportunidade financeira, casa 2 junto. Então vejo muito essas questões assim contratuais se abrindo para vocês, para que vocês consigam reorganizar a vida financeira, esses novos inícios referente a esses temas, sabe? Da mesma forma que você pode estar tentando comunicar e divulgar certos talentos que você possa ter, serviços que você presta, para desta maneira você também conseguir aqui clientes novos, né? Reorganizar aqui uma estratégia de algo que você já monetiza, talvez. Vejo muito essa possibilidade. E, consequentemente, vocês estão passando por esse momento. Quero reorganizar a minha vida financeira? Então, vocês estarão passando por esses cortes de gastos desnecessários, né? Estão abrindo mão de certas coisas para conseguir fazer os investimentos corretos e muitas vezes tomando essas decisões de investir nesse talento que vocês possuem para gerar essa renda, esses serviços que vocês prestam. E a casa 2, ela também fala sobre a nossa autoestima. Eu sempre falo isso em vários vídeos, né, gente? Então é um recomeço em relação à forma como você se enxerga, a forma como você se valoriza. Muito linda essa simbologia. Eu acredito que eu já tenha falado a respeito disso em vídeos anteriores que eu mencionei sobre os eclipses desse mês, mas talvez você esteja monetizando algo na sua vida onde você trabalha com comunicação, onde você trabalha com ensino, sabe, didática, escrita. Se tem alguma questão assim desses talentos de lecionar, talvez, então vejo muito essa possibilidade. A tua conexão com a tua espiritualidade esse mês pode ser algo que vai te orientar dentro desse caminho. Então você aqui assistindo esse vídeo de astrologia,
te dando aqui essa coragem para tomar as decisões corretas de algo que você já estava pensando, mas não tinha certeza. Então, muito sobre isso. Você tem também algum tipo de conflito das suas parcerias amorosas por uma falha de comunicação, e daí você acaba se relembrando de certas feridas antigas onde você não teve voz, onde você não teve opinião, que é esse Libra na 3, né? Muitas vezes se omitindo em prol da harmonia com os outros. Então, aí você se reconecta com isso, sabe? Tipo, poxa, ele não tá deixando eu dar minha opinião, ou ele não tá validando a minha opinião. E daí se tem aqui esses conflitos com as pessoas quando você vai se comunicar. Mesmo que você seja solteiro, as suas relações no geral podem te trazer esse sentimento, sabe? Para quem tem um ascendente em Virgem, nós teremos o eclipse na casa 1 de vocês e o Libra na casa 2, a sua regência na casa 2. Então, as pessoas que têm ascendente em Virgem, ultimamente estão repensando muito as suas escolhas de vida, né? Vejo muito essa possibilidade desses vulcões emocionais referente a tomadas de decisões do passado. Porque o ascendente fala muito sobre isso, tá, gente? Então, como que nós agimos? Qual foi o nosso posicionamento? E aqui parece que você tá encerrando essas formas antigas de se posicionar no mundo. Você não quer mais agir como você agia no passado. Tem muito isso aqui dentro desse eclipse, mas ao mesmo tempo você resgata certos princípios dentro de você que você estabelece. Então é como se você estivesse sim ainda querendo mudar a forma como você vive a sua vida, da mesma maneira que tem certos princípios que eu vou permanecer, né? É aquela questão que eu falei da reciclagem, e no ascendente de vocês fala muito sobre isso. Então, eu quero mudar a forma como eu me posiciono. Então, o eclipse solar, novos inícios, mas da mesma maneira, eu também tenho certos princípios que eu não vou abrir mão. Então, fala muito sobre essa reciclagem de comportamento, né? Também a reorganização de certos hábitos que vocês possuem, um cuidado maior com a sua saúde dentro desse mês especificamente é muito necessária, né? Pode ser algum tipo de revisão de hábitos de consumo relacionado à tua aparência. Então, às vezes uma pessoa ali que mexe muito na aparência e daí você revisa essas questões desses hábitos que você possui, sabe? Se tem alguma questão com o corpo físico, eu vejo muito essa possibilidade esse mês. Às vezes são padrões de autoexigência, né? Esse virgem no ascendente, e daí você toma essa decisão de levar a vida de uma forma mais leve. E, consequentemente, isso interfere, né, em tudo que a gente se propõe a fazer. Como estamos falando de um Mercúrio em Libra passando na sua casa 2 e um eclipse dentro do ascendente de vocês, vocês estão agora passando por um momento onde vocês querem aprender a monetizar certos talentos, talvez, de investir em si mesmo, pelo menos, mesmo que você não esteja querendo monetizar nada, mas eu, particularmente, pensaria muito nisso. É um eclipse bem legal para você ter certas reflexões sobre possíveis formas aqui de monetizações, de você conseguir abrir as suas possibilidades financeiras, tá bom? Porque outros aspectos, se eu não me engano, eu acho que eu até mencionei um pouco sobre isso lá no vídeo sobre as previsões de setembro. Falam muito que vocês estão passando por certas ansiedades referente à vida financeira de vocês já faz um tempo. Então, é um momento agora onde você revisa esses hábitos de consumo também e de gastos financeiros consequentemente, né? E daí a gente começa a investir corretamente, a tomar uma decisão ali de um alinhamento financeiro, às vezes com o cônjuge também, ou querendo quitar dívidas, ou coisas do seu passado referente à forma como você se valoriza ou a forma como você lida com o dinheiro estão retornando agora, para você finalmente solucionar essas pendências. Para quem tem ascendente em Libra, nós teremos o eclipse na casa 12 de vocês e o regente Libra no ascendente. Então, eu já havia mencionado em outros vídeos esse momento propício para certos encerramentos de vícios, né? Sabotagens, dinâmicas inconscientes, que é toda essa representatividade da casa 12. Então, aqui nós podemos pensar em coisas mais rotineiras, né? Por conta do signo de Virgem estar aqui isolado na casa 12 de vocês.
E agora, dentro desse eclipse, eu sinto que é como se vocês tivessem essa epifania, sabe? De terem consciência desses comportamentos que muitas vezes atrapalham a vida de vocês no geral, a produtividade de vocês no geral. E por conta disso, esse isolamento que pode estar acontecendo porque os planetas estão transitando na casa 12 de vocês agora, está trazendo finalmente essa revisão desses padrões de isolamento, justamente para vocês se abrirem mais para o mundo, saírem mais, encontrarem mais com pessoas agora, começarem a socializar realmente um pouco mais, para vocês não ficarem bitolados com essas reflexões que vocês andam tendo realmente nesses últimos dias, nesse último mês, né? É isso que acontece na nossa vida, a gente se isola um pouco, justamente porque a gente precisa revisar certos comportamentos do passado que atualmente não fazem mais sentido com quem nós queremos ser, com quem nós queremos nos tornar. E daí a gente precisa passar por essa revisão. São momentos da astrologia que vão falar quando isso vai acontecer, mas que são necessárias, né? E daí a gente tem uma coragem aqui para vocês assumirem quem vocês querem ser de verdade. Eu vejo também certos cortes que estão acontecendo na vida de vocês agora, de certos vínculos desgastados. Às vezes é você quebrando algum tipo de parceria profissional que não tá dando certo. Algum tipo de reconciliação afetiva também com pessoas do passado pode acontecer, já que é esse Mercúrio no ascendente aqui. E eu mencionei um possível rompimento ali de parcerias profissionais, principalmente para quem é autônomo e para quem trabalha, é como trabalha CLT, né? Registrado, é como se você estivesse finalmente tomando decisões profissionais que te levam a uma satisfação maior. Então é você ali muitas vezes desgastado com certas responsabilidades diárias que você não aguenta mais. E daí você finalmente toma essa decisão de sair daquela empresa, de largar aquela responsabilidade, porque você tá precisando priorizar a si mesmo nesse momento, sabe? E consequentemente, é uma crise que a gente tem muitas vezes criativa ou de sobrecarga profissional por falta de apoio, sabe? Daí a gente tá ali nesse momento de angústia, de eu queria fazer tantas coisas, mas eu não consigo sozinho, sabe? Ou eu vou demorar muito mais fazendo sozinho, ou as pessoas não me apoiam nessa decisão. Se tem uma questão referente a isso, tá bom? Para quem tem ascendente em Escorpião, a gente vai ter um eclipse na casa 11 de vocês e o regente Libra transitando na casa 12, né? Então, talvez vocês estejam encerrando certas amizades na vida de vocês, certas responsabilidades com grupos sociais no geral, né? Então, às vezes, a gente fazendo parte ali de uma academia, a gente paga academia todo dia, por exemplo, e daí a gente para de ir naquele estabelecimento onde a gente tinha aquela responsabilidade diária com as pessoas, né? Com a sua presença social, é muito sobre isso. E daí vocês vão começar aí a partir do mês que vem a ter este processo de isolamento por conta das ativações de casa 12. E, consequentemente, é um ciclo de recolhimento espiritual, né? A gente vai começar aqui esse ciclo de recolhimento espiritual a partir deste eclipse. Então, é como se fosse o start ali para certas reflexões referente à forma como você se relaciona, que você precisa ter, tá bom? Então, se tem aqui essas revisões de crenças que eu posso ter, que atrapalham a forma como eu me relaciono. Tem ali quebras de paradigmas que a gente precisa ter para que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis na nossa vida. Então, alguma coisa acontece ali na sua vida social que acaba te trazendo esse baque, essa vontade de pensar sobre a vida, de redefinir certas exigências, talvez, que a gente acaba depositando nos nossos amigos, nas pessoas que a gente ama. E a gente começa a refletir sobre aquele acontecimento que aconteceu com a gente, certo? É um ótimo momento para você ter também práticas espirituais
mais diárias, rotineiras, sendo implementadas dentro da sua rotina. Então, às vezes, fazer um retiro ou uma meditação em casa todos os dias. É bem legal esse momento agora para vocês. A casa 11, ela também representa os nossos sonhos, os nossos planos de vida. Então, eu vejo muito esse eclipse como algo que tá te mostrando que aquilo não tá mais ressoando com quem você é ou com quem você deseja se tornar, ser no futuro. Casa 11 fala muito sobre o nosso futuro. E daí você precisa, sabe, soltar um espaço, soltar alguém, soltar alguma oportunidade, alguma ideia, alguma situação nesse sentido, para você conseguir abrir espaço para coisas novas que vão surgir na sua vida nos próximos meses, tá? Às vezes são mudanças na forma como você se relaciona com seus filhos, caso você tenha, por conta das oposições que estão acontecendo dentro do horóscopo de vocês. E daí vocês precisam aprender a lidar ali com talvez essa nova fase referente aos filhos de vocês. Às vezes são certas responsabilidades com essas crianças dentro de casa que não acabam contribuindo para certos sonhos e vontades nossas atuais também. Pode ser muito sobre isso. Então, esse conflito entre esse meu desejo e essa minha responsabilidade, e que podem gerar essas discussões dentro de casa também, certo? Por conta de certas responsabilidades diárias que não estão sendo bem distribuídas. Às vezes a família, ela pede ali que as coisas se tornem mais justas entre a convivência que vocês têm dentro de casa. É um pouquinho sobre isso, sabe? E é um ótimo momento para vocês romperem com certos hábitos nocivos que vocês possam ter, tá bom? Para quem tem o ascendente em Sagitário, nós teremos o eclipse na casa 10, enquanto o regente está transitando na casa 11 em Libra, que é Mercúrio, né? Então, eu vejo muitos encerramentos, talvez, e inícios, inclusive, então encerramentos ou inícios. Na vida profissional, na carreira, às vezes é nós pedindo demissão ou sendo demitidos, também pode acontecer, infelizmente, tá, gente? Ou a gente escolhe fazer essa transição, porque na verdade esse eixo dos nodos lunares estão pedindo exatamente isso para quem tem esse ascendente, tá? Então são essa transição de carreira, de objetivos, de sonhos, de desejos. Porque se tem uma questão do ascendente em Sagitário, dentro desses eclipses, estar precisando alinhar o profissional com o prazer pessoal. Então você ama aquilo que você faz? Se não, esses eclipses estão realmente machucando às vezes no ego de vocês, na forma como vocês se valorizam, porque vocês estão recebendo esses sentimentos do universo agora, porque são sinais. Os sentimentos que nós temos são sinais de uma necessidade nossa que não está sendo atendida. E no caso desse horóscopo pro ascendente em Sagitário, é exatamente isso. Eu vejo muito pelo meu exemplo, né, pessoal? Eu sei que muitos de vocês já sabem que eu tenho esse ascendente, mas eu comecei aqui no meu canal no primeiro eclipse que aconteceu dentro desse eixo. E agora, nesse exato dia que vai ser o eclipse, que é exatamente no grau do nodo sul, que é em Virgem na casa da carreira, para mim, eu vou fazer o meu primeiro saque de pagamento do YouTube nesse dia. Então, eu estou colhendo aquilo que esses eclipses estão mostrando para mim, que é para eu fazer esses movimentos. E para quem não está fazendo esse plantio, pode ser que vocês ainda estejam nessa fase de finalmente ter os insights para tomar as decisões. Então, as coisas que acontecem no eclipse, às vezes é você finalmente absorvendo somente aquela ideia ainda, sabe? Mas já é um grande começo. Então, é só um exemplo para vocês terem aqui, ok? Como comparação. Então, é muito interessante quando a gente planta as coisas certas nos momentos corretos para que a gente consiga ter essa colheita no futuro, certo? Então, é esse momento profissional muito ativado aqui pra gente, e daí a gente tá com esses conflitos entre desejos da nossa vida íntima versus desejos profissionais também. E a nossa atenção está muito voltada à casa ultimamente também, ao lar, né? As pessoas que convivem com a gente.
e a gente não tá conseguindo dar tanto foco também para a vida profissional. Esse pode ser um dos sentimentos que vocês estão sentindo, certo? E daí você tem certas decisões que mudam a vida de vocês agora, ou aquilo como eu disse, às vezes são reflexões que a gente finalmente absorve, não necessariamente uma decisão muito gritante, mas só da gente ter a consciência de uma ideia já é um grande passo, certo? E daí, nesse eclipse, eu vejo a imagem pública, esse meio do céu, sendo visto pelas outras pessoas de uma maneira diferente. As pessoas começam a enxergar a gente de formas diferentes. Talvez porque o seu status social mudou também. Então, às vezes, você, por exemplo, tá numa empresa, você adora o que você faz, e daí você é promovida. Então, olha aqui, né, essas colheitas acontecendo e as pessoas, meio do céu, te enxergando, imagem pública, de uma forma diferente. Seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Às vezes, é o seu status social referente à tua vida afetiva. Então, às vezes, você é pedido em noivado, casa, e daí as pessoas te veem de uma forma diferente. Por conta das oposições que este eclipse está recebendo, também é possível que algum tipo de responsabilidade com seus filhos ou com os seus relacionamentos estejam atrapalhando certas redefinições profissionais que você precisa fazer na sua vida, ok? É um momento bem legal para imagem pública, como eu acabei de falar. Nós estamos chegando num momento de influência. Então, certos contatos novos, de pessoas novas entrando na nossa vida, podem abrir portas profissionais e ajudar a gente a estruturar certos sonhos, que é esse Mercúrio ali em Libra na casa 11, certo? E essas pessoas influentes acabam apoiando esses nossos sonhos no futuro. Também é possível que aconteça algum tipo de discussão com as suas amizades, com pessoas que você conhece, por conta de desejos que você tenha, ideias que você quer construir a longo prazo, né? Quer arquitetar ali, quer tirar do papel, e talvez as pessoas elas não estão de acordo com esses desejos, ou às vezes essas discussões relacionadas à tua vida amorosa. Então, às vezes, um amigo seu brigando com você por conta de certas decisões afetivas da sua vida amorosa. E daí a quadratura ali com Plutão pedindo para você aprender a se posicionar referente a esses dois campos. Para quem tem o ascendente em Capricórnio, nós teremos um eclipse acontecendo na casa 9 de vocês e o regente em Libra na casa 10, que é Mercúrio, né? Que a gente mencionou nos aspectos. E, gente, eu sinto assim que agora é um momento onde vocês podem estar encerrando certos cursos que vocês já fazem, certos estudos que vocês já praticam há algum tipo de tempo, ou vocês estão iniciando, começando algo referente a essas expectativas que vão interferir automaticamente em decisões profissionais a longo prazo. Então, às vezes ali um concurso, alguma prova que vocês estão fazendo que vão disponibilizar para vocês essa conquista posteriormente para a carreira. Então eu quero começar esse projeto acadêmico com esse planejamento que vai me levar a tal situação no futuro, que vai ser benéfico para mim. Então esse Mercúrio no meio do céu fala sobre isso, né? De estarmos arquitetando esses planos referente à nossa carreira, que às vezes não necessariamente estão interferindo atualmente dentro da nossa vida profissional, mas no futuro, casa 9, estará ali impactando de uma forma positiva, certo? Vejo também algum tipo de cortes de visão de mundo que vocês têm, sabe? Então, às vezes, uma visão de mundo muito rígida. E daí você começa a abrir espaço, esse grau anarético do eclipse no grau 29, então desapegando aqui, abrindo espaço de certos conceitos, princípios que na verdade estão mais atrapalhando a sua vida do que necessariamente te ajudando e edificando de alguma maneira. E consequentemente gera esses inícios de carreira, de cursos, de oportunidades por conta dessa mudança de mentalidade. Olha que lindo isso.
E também é muito sobre você estar alinhando essas expectativas desses princípios que você possui com o profissional no dia a dia. Então é aquela pessoa que, se algo está surgindo para você que não vem de acordo com certos princípios e valores que você possui, você vai preferir realizar esse corte, esse afastamento daquela situação do que necessariamente se vincular àquilo. Essas oposições que estão acontecendo com esse eclipse também, que nós falamos lá no módulo de aspectos desse vídeo, podem estar proporcionando certas discussões em casa. Às vezes é a família cobrando uma certa atenção ali, referente às responsabilidades da convivência, do dia a dia, ou às vezes uma atenção mesmo, uma carência da família em relação à sua presença em casa. E muitas vezes cobrando esse foco excessivo no trabalho que você pode estar colocando agora. Então, colocando muita atenção sua no seu trabalho, nas suas metas profissionais, nos seus estudos que você deseja realizar. E a família está ali, sabe, jogadinha de lado, achando que muitas vezes a tua relação com essas pessoas está saudável, está boa e não está dando tanta importância, mas no interior daquelas pessoas esse distanciamento tá machucando, sabe? Não tá sendo legal, não tá sendo bacana. E também tem esse Quirón ali que está fazendo aqueles aspectos que eu mencionei lá na casa 4 de vocês, que é a casa 4 em Áries. Então, o Quirón recebendo aqueles aspectos que eu mostrei para vocês, fala sobre essas ativações aqui de certas feridas, de convivências que você tem com a família, com pessoas ali da tua ancestralidade que são ativadas agora. E daí você precisa aprender a se posicionar. Porque o Marte ali no meio do céu, né, que é o Marte que está transitando no signo de Libra dentro desse dia do horóscopo, pode representar e reforçar novamente esse foco que você está dando para a carreira agora. E daí se tem aqui essas questões que você precisa aprender a se posicionar. Para quem tem o ascendente em Aquário, nós teremos o eclipse acontecendo na casa 8 de vocês, enquanto o regente Mercúrio em Libra está transitando na casa 9. Então, aqui nós podemos muito bem pensar em certos vínculos contratuais que estão se mostrando para vocês agora. Às vezes é você começando um curso novo, encerrando um curso novo, mas eu sinto muito um cheirinho de vínculos contratuais financeiros. Então, às vezes é você comprando um carro novo, vendendo um carro, comprando uma casa, vendendo uma casa. Eu sinto assim essa questão. Então, se desfazendo de certos compromissos, coisas que você tenha, possibilidades, oportunidades. Vejo muito essa questão, porque a casa 8 em Virgem representa muito isso. E essa reformulação de coisas que você possui ou que você gostaria de possuir, que você quer comprar agora, se vem muito de uma independência financeira, né? Você está por essa busca, por essa independência financeira e por conta disso acaba tomando essas decisões que às vezes precisam ali passar por esse vínculo contratual, então de você passar algo para o nome de uma pessoa ou de receber algo no seu nome. Você tem muito esse tipo de contexto aqui para vocês. Às vezes pode ser pagamento de dívidas mesmo, né? Então coisas mais básicas que consequentemente mexem ali com esse fluxo energético de responsabilidades que nós temos. E pode ser inclusive com o cônjuge, com o parceiro, um casamento que você possui ali e você tá querendo se desfazer às vezes desse vínculo com a pessoa, talvez. Então, quero me divorciar, quero terminar uma relação, e se tem esses pensamentos, tá, mas e o carro? E a casa? Como é que a gente vai fazer? Sabe? Se tem essa questão, assim, que precisa de um acordo a ser feito. Como pode ser algo mais simples, como eu mencionei, de começarmos um novo curso, uma nova faculdade, que se tem também, né, esses vínculos contratuais. Podemos estar também organizando algum tipo de viagem, mas é uma viagem assim que você já quer fazer já faz um tempo, que ela tem um propósito
maior dentro da sua trajetória de vida, do seu histórico, sabe? É algo que vai realmente mexer com você a longo prazo, com a sua visão de mundo. Lembrando que o Virgem na 8 naturalmente fala muito sobre uma pessoa controladora com estes temas financeiros que eu mencionei. Então, são pessoas que naturalmente têm essa expressão de querer saber o quanto o outro ganha, de querer pagar as contas da casa. Então, pode ser muito essas transformações ligadas a esse poder e esse controle exercido. Então, quando eu falo transformações, eu digo que às vezes o seu cônjuge não gosta mais desse tipo de dinâmica que vocês estão estabelecendo. E daí você entende que você precisa desapegar desse controle, desapegar desse poder monetário, querendo ou não. Se você tem influência sobre o dinheiro do teu parceiro, então olha que linda essa representatividade aqui da casa 8, né? E daí é muito essa transformação que precisa acontecer referente à forma como você lida com esses vínculos que você tem com as pessoas, principalmente financeiro ou de dependência emocional, também pode ter um pouco deste contexto. Porque vocês conseguem compreender que a partir do momento em que você, sendo a pessoa que portadora, né, do ascendente em aquário, tem o Virgem na 8, então naturalmente você pode controlar as finanças da família. Ser essa pessoa que sabe o quanto o outro ganha, que administra as contas. Às vezes você tem ali uma conta bancária compartilhada com o teu parceiro. E vocês conseguem compreender que isso também gera dependência financeira e emocional para outra pessoa, principalmente? Então, olha que profundo essa representatividade da casa 8. E daí a gente pode ter várias discussões por conta disso. Tá bom? Então, é o Quiron ali na casa 3 de vocês, o Quiron em Áries na casa 3, que naturalmente o Áries na casa 3 fala muito sobre ter essas feridas em relação a querer se posicionar para a família, né? Muitas vezes achar que a família não valoriza a tua opinião. É aquela criança que quer ser um adulto, que quer se posicionar como um adulto. E dependendo da forma como o adulto reage à reação da criança, a criança não gosta, né? Que é essa vontade de querer ter autonomia desde cedo. Esse ascendente, né? E daí você, esses aspectos desse eclipse gatilha essas dores do passado. Dessa questão da família não valorizar a forma como você se posicionava. E daí ativa também essas questões de controle, né, que a gente tenta exercer sobre os outros à nossa volta. Porque o outro tem uma visão diferente de mim e eu naturalmente, pelo meu histórico da evolução do meu ascendente, tenho essa tendência de que quando uma pessoa discorda de mim, eu vou discutir com ela, vou brigar com ela, vou querer mostrar para ela por que a minha opinião é a correta, ao invés de simplesmente entender que não. Essa é a opinião da pessoa, não tenho nada ao que fazer em torno disso. Para quem tem o ascendente em peixes, nós teremos um eclipse acontecendo na casa 7 de vocês. E daí a regência em Libra na casa 8. Por conta disso, nós podemos estar reencontrando com pessoas do passado. Para vocês especificamente, essa é uma analogia que eu não descartaria. Por mais que eu falei, né, uma situação diferente lá na introdução dos aspectos, para vocês especificamente eu não descartaria essa possibilidade. Então, de você se reencontrar com uma pessoa que foi muito importante para você afetivamente no passado. Ou às vezes uma parceria profissional que você teve no passado, porque a casa 7 também fala dessas parcerias contratuais, se você for autônomo principalmente, tá bom? E daí nós podemos ter encerramentos de relacionamentos desgastados, assim como o início de novos relacionamentos com um tonzinho assim de mais profundidade, sabe? Esse vínculo mais profundo, mais transformador, casa 8 sendo ativado aqui. A questão é que se tem essas revisões da forma como você se relaciona, independentemente se você está encerrando uma relação, começando uma relação, se reconectando com uma pessoa do passado, independentemente do contexto, você está revisando assim essas formas de se relacionar. E daí se inicia um ciclo de cura profunda referente à sua vida afetiva, a forma como você se relaciona, novamente ativação na casa 8, Mercúrio na 8.
Então, se tem essa introspecção mental, né, referente à forma como você se posicionava antigamente, como você se posiciona atualmente, são às vezes recomeços dentro da mesma relação. Não necessariamente você vai terminar uma relação. Então é aquilo que eu mencionei a respeito do grau anarético. Às vezes é uma reciclagem de uma relação que você já tem. E daí você estabelece novos acordos dentro dessa relação, ao invés de jogar fora uma relação onde você é feliz, onde você gosta da pessoa. Mas tem certas questões ali de convívio pessoal. Então, o eclipse em Virgem que não estão funcionando. E por que não a gente não pode ter uma conversa com a pessoa para esses alinhamentos dentro da rotina? Essa ativação do Mercúrio em Libra na casa 8 também pode referenciar algum tipo de reconciliação que você procura fazer com alguma pessoa. Então, de você acabar se reconciliando com alguém depois de ter passado por esse processo de casa 8, que são essas revisões de feridas antigas. E daí você consegue, assim, soltar esse peso emocional das suas costas. Assim como eu acabei de mencionar, a casa 7 também fala desses vínculos contratuais. Pode ser que você esteja recebendo novas oportunidades de trabalho, de acordos, alguma situação referente a esse vínculo, sabe? De assinatura, de você fazer essa parceria, casa 8 também, com alguém, alguma empresa, alguma oportunidade que surge no teu colo e talvez seja muito importante para o seu amadurecimento no geral, porque tudo que se nasce de um eclipse sempre tem esse tom, sempre tem essa expectativa, algo daqui, mesmo que pequeno nesse momento, começa a se tornar algo grande a longo prazo. Da mesma maneira que a casa 8, ela representa tudo aquilo que é escondido, tudo aquilo que nós normalmente escondemos, enquanto a casa 12 é aquilo que as pessoas escondem da gente. Olha aqui, pega essa dica e dorme com essa. Então, talvez os seus namorados, cônjuges ou pessoas importantes da sua vida, que você tem ali uma relação, às vezes um pai, uma mãe, um irmão, né? Pessoas que convivem ali com você, acabam descobrindo alguma coisa que era segredo, sabe? E daí você tem que lidar com esses conflitos em relação às consequências que aquilo traz. É um pouquinho sobre isso também. E a gente tem as oposições acontecendo ali na casa 2 de vocês, que já foi ativada pelo eclipse anterior, inclusive. Então, se tem crises ligadas à tua autoestima, a casa 2 referencia a nossa autoestima, o nosso reconhecimento, o nosso valor próprio e também o nosso poder de compra, a forma como a gente monetiza ali os nossos talentos e o nosso tempo, né? Então, é como se agora vocês quisessem se reinventar financeiramente. Um dos teus grandes focos nesse momento de vida é finalmente se encontrar nesse sentido. Então, eu acredito que esse eclipse vai te trazer grandes insights referente a decisões e caminhos que você pode aí tomar a partir daqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito das reflexões que eu trouxe para este dia do eclipse. Meu nome é Camila Bratz, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo. E até o próximo vídeo.